nossa vida e quem nos leva. Quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Bom dia a todos e a todas. Rezemos hoje a 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Evangelho segundo São Marcos. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Palavra da salvação. Estamos aqui nessa estação, limite ou estação final da nossa caminhada nessa terra. Na hora em que a terra for jogada em nosso rosto, ou na hora em que o coveiro passar a última colher de cimento, ali se encerra a nossa história a esses nossos olhos. Todos nós tivemos experiência, já tivemos muita experiência de acompanhar sepultamento. Hoje até isso nos é negado pela pandemia. Nós podemos dizer que hoje nós passamos um sofrimento muito grande por ter os corpos insepultos, não poder acompanhar os velórios e o séquito que leva até o túmulo os nossos entes queridos. Incertezas, medos, angústias. A Covid veio sem aviso prévio e pegou toda a humanidade completamente desprevenida. Sempre me inquietou quando a gente reza aqui em Deus Pai e fala que ele desceu à mansão dos mortos. A antiga tradução é que Jesus desceu aos infernos. Eu falei para vocês que estou acompanhando essa Via Sacra, essa segunda parte, com esse livro do Frei Leonardo Boff, Via Sacra para quem quiser viver. É das Vozes do ano 2011. E comentando a ida de Jesus à sepultura, diz Leonardo Boff: o seu corpo estava morto, mas sua vida estava escondida em Deus. Seu corpo estava morto, mas sua vida estava escondida em Deus. Passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. A gente leva os nossos corpos às sepulturas esperando pelo 3º dia. Com a comunidade cristã, cremos em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu aos infernos, ou, na tradução moderna de hoje, desceu à mansão dos mortos. Descer aos infernos ou descer à mansão dos mortos significa morrer realmente e experimentar uma derradeira solidão, na qual se dá nosso encontro decisivo com Deus. Cristo, ao morrer, participou da corporalidade material do mundo, dos seres humanos, das palavras de amor e de consolo.
Todos tememos a morte, porque todos queremos fugir do vazio da sepultura. Jesus, com sua morte, desce a mais radical solidão. Se ele desceu, foi para nos assegurar: não tenhais medo, eu tenho as chaves da morte. Eu venci a morte. Eu abri a porta da última solidão. Onde não havia nenhuma presença, lá estou eu. Onde não havia um derradeiro abandono, lá está o meu aconchego. Onde reinava a morte, eis que a partir de agora mora a vida. Onde havia um derradeiro abandono, lá está o meu aconchego. A sua solidariedade até os infernos da nossa vida nos libertou para sempre. Todos os que morrem, morrem em Cristo. Jamais morreremos sós. Caros amigos, amigas, irmãos e irmãs, lembremos nesse momento daquela palavra de Jesus em João capítulo 12, no verso 24. Se o grão de trigo não cair na terra, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Nessa estação, quase que uma estação de semeadura, muito difícil de entender, eu me lembro de ter participado com o Frei Beto de uma aula pública na ocupação chamada Povo Sem Medo em São Bernardo, a grande ocupação. E ali o Frei Beto, na conversa que nós tínhamos com as pessoas que estavam ali participando, a certa altura ele disse: eu decidi morrer semente. Essa palavra ficou ecoando em mim. Eu decidi morrer semente. É uma palavra de fé, é uma palavra de realismo. A gente, quando decide morrer semente, a gente decidiu pelo definitivo da vida, na esperança do fruto que pode surgir, porque a vida vai além da sepultura. Sepultura que todos nós esperamos um dia ter, mas sepultura que às vezes temos antes da hora. Nós estamos vendo no Brasil um momento muito difícil, muito duro. A gente está sendo sepultado em muitas coisas, nos direitos da gente, no pensamento da gente, sepultura da educação, sepultura da saúde, sepultura da habitação. Quanto nos é negado viver nessa face da terra, aqui nesse país. Eu quero trazer hoje aqui uma reflexão de pessoas que estão vendo o momento atual do Brasil, sobretudo Miguel Nicoleles. Ele é professor acadêmico, catedrático, e ele coordenou o comitê científico do Consórcio Nordeste para combater a coronavírus. Também Natália Pasternak, médica infectologista, aliás, médica microbiologista, e o Dr. Davi Wipe, que foi ex-coordenador do Centro de Contingência da Coronavírus do Estado de São Paulo. Eles dizem, está publicado: vivemos numa guerra de extermínio, uma guerra biológica fora de controle. Ontem, terça-feira, nosso país bateu recorde de morte. Em 24 horas, 1.954 pessoas. Esse é o 48º dia consecutivo com média móvel de óbitos acima de 1.954. Nicoleles, um dos mais prestigiados cientistas brasileiros, compara esse momento ao de uma guerra que está sendo perdida. O país está sitiado. É como a batalha de Stalingrado, cidade soviética bloqueada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, com o inimigo cercando o país. Nossos recursos humanos estão sendo destruídos pelo vírus. Temos recorde de perda de profissionais da saúde, recorde de grávidas morrendo de Covid. O nosso exército está sem munição, que se chama vacina. Os insumos diários para manter a guerra viva, nossa defesa do último bastião da soberania nacional, que são os medicamentos, estão desaparecendo. O país pode atingir até o final de março 3.000 mortos no único dia. E podemos ter 500.000 pessoas mortas até o final do ano. Estamos entrando num território de genocídio.
Nicoleles defende que se o governo federal não decretar um lockdown nacional, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm de assumir o vácuo, decretar tutela do Ministério da Saúde e garantir recursos financeiros para que as pessoas possam ficar em casa, o que inclui um valor de auxílio emergencial maior do que aquele que está sendo discutido pelo governo Jair Bolsonaro. Estamos querendo oferecer 250 a 300 reais para as pessoas morrerem em casa de fome. O médico alertou que após um colapso sanitário, o Brasil pode passar também por um colapso funerário, com cidades incapazes de lidar com a quantidade de mortos. E aí, infecções bacterianas secundárias começam a surgir. Lençóis freáticos são contaminados. E quando você tem um colapso desse, não tem volta. O médico criticou os empresários que brigam contra o fechamento de atividades econômicas, alertando que com a piora da pandemia e com o colapso da situação sanitária, eles não terão para quem vender, perdendo clientes dentro e fora do país. A doutora Natália Pasternak fez duras críticas à falta de coordenação dos esforços nacionais de combate ao coronavírus. No Brasil, não tem como destituir o presidente da República a não ser por impeachment. Nos Estados Unidos, há uma 25ª emenda da Constituição que prevê que se o vice e o gabinete, em maioria, decidirem que o presidente está inapto para o governo, ele é destituído. Mais inapto do que o atual presidente da República no Brasil, a gente não tem notícia. Diz a médica que é preciso que os governadores se organizem mutuamente, porque isso não virá do governo federal. Se não fizermos nada, o risco é nos transformarmos numa grande sopa de variantes, porque sem vacinas em quantidade adequada e sem medidas de contenção, sem coordenação, vamos ter o vírus correndo solto. Quanto maior a replicação, maior a probabilidade de surgirem mutações que podem trazer vantagens ao vírus. Mas alerta que o que causou a situação calamitosa em que estamos não é a variante brasileira do coronavírus, pelo contrário, ela é consequência da situação calamitosa. Temos a maior probabilidade de ter mais variantes e não conseguir controlar e de nos tornarmos um grande pária do mundo, com prejuízos geopolíticos, econômicos, de turismo, entre outros. Não poderemos entrar em outros países, pessoas não vão querer vir para o Brasil, avisa a médica, e a gente se torna uma ameaça sanitária para o mundo, porque se tem um país do tamanho do nosso que não controla a pandemia, o mundo também não pode controlar a pandemia. Eu termino com as palavras de esperança diante da realidade que estamos sentindo. O sentido da morte vem definido pelo sentido da vida. Viver é muito mais do que não morrer. Viver é realizar uma missão, é comprometer-se e construir um sentido que alcança a eternidade. A morte surge assim como o verdadeiro nascimento do homem. E termino com uma frase de Dom Pedro Casaldáliga, que morreu no ano passado. Ele dizia: as minhas causas são maiores do que a minha vida. Continuemos a nossa caminhada. Mesmo chegando no limite do limite, nós temos possibilidade de abrir os túmulos e abrir um horizonte novo para nós, para a humanidade e para aqueles que virão depois de nós. O Senhor esteja com vocês, nos abençoe, nos guarde e nos proteja, nos defenda contra todo o mal, nos livre da morte prematura e encaminhe para bem os nossos dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos,
Ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas. Eterna